Assalamu alaikum. Neste vídeo, vamos ver como, segundo a literatura rabínica, Deus está sujeito à lei da Torá. Deus tem que cumprir os mandamentos, o que é inadequado. Então, vamos começar com o Talmud de Jerusalém. Diz que, geralmente no mundo, o rei de carne e osso toma uma decisão. Se ele deseja, ele cumpre. Se ele deseja, os outros cumprem. Mas o santo reza para ele, não é assim. Mas se ele toma uma decisão, ele a cumpre primeiro. Qual é a razão? Eles têm que cumprir meu vigilante. Eu sou o Eterno. Eu sou aquele que cumpre os mandamentos da Torá primeiro. Então, tá bem claro que Deus cumpre os mandamentos da Torá. Agora, vamos para essa tradição no Gênesis, Raba. Aproxime-se aqui. Outra questão. O Senhor testa os justos. Isso se refere a Abraão. Foi depois dessas coisas que Deus testou Abraão. Rabino. Avin. Começou, dizendo que a governança é pela palavra do rei, e quem pode dizer a ele, o que você está fazendo? Rabino. Avin disse. Isso é análogo a um mestre que ordena ao seu discípulo e diz a ele, você não deve distorcer o julgamento, mas ele mesmo distorce o julgamento. Você não deve mostrar preferência, mas ele mesmo mostra preferência. Você não deve aceitar suborno, mas ele mesmo aceita suborno. Não empreste com usura, mas ele mesmo empresta com usura. Seu discípulo disse a ele, meu mestre, você me diz, não empreste com usura, mas você empresta com usura. É permitido para você e proibido para mim. Ele disse a ele, eu tô te dizendo, não empreste com usura a um israelita, mas você pode emprestar com usura a um idólatra. Como está escrito para um estrangeiro? Você pode emprestar com juros, mas ao seu irmão não empreste com juros. Então, Israel disse diante do santo, bendito seja ele, mestre do universo. Você escreveu na sua Torá, não se vingarás, e não guardarás rancor, mas você se vinga e guarda rancor. Como está escrito, o Senhor é vingativo e cheio de ira. O Senhor é vingativo com seus inimigos e guarda rancor contra seus adversários. O santo, bendito seja ele, disse a eles, eu escrevi na Torá, não se vingarás e não guardarás rancor contra os membros do seu povo. Mas, eu me vingo e guardo rancor contra os idólatras. Citação, tome a vingança dos filhos de Israel. Você não deve testar o Senhor, seu Deus, mas Deus testou Abrão. Ok. Eu acho que isso está bem claro se você acompanhou. Basicamente, eles fazem em paralelo a história. Eles dão uma parábola de... E se você tem um professor, e ele instrui seu aluno a fazer isso, faz aquilo, beleza, mas ele mesmo não cumpre essa instrução. Então, ele é basicamente um professor hipócrita. E isso é uma parábola para Deus. Porque Deus disse a Israel, faz isso, faz isso, faz isso, na Torá. Mas, de acordo com os israelitas, Deus mesmo não segue todas essas práticas. Deus mesmo não segue todas essas práticas. Ele mesmo não cumpre todas as instruções que deu aos israelitas. E Deus responde dizendo, eu só pego. Então eles estão acusando ele de tomar vingança. E por isso, quebrando a lei da Torá, Deus diz, não, eu só me vingo. Dos gentios, então eu realmente não quebro a lei da Torá. Certo. Então, o pano de fundo de tudo isso, a suposição dessa tradição, é que Deus é obrigado a seguir as leis da Torá, né? Essa é a suposição dessa tradição. É desse pano de fundo que essa tradição vem, né? Se não houver essa suposição de que Deus tem que seguir as leis da Torá, Deus diria, sabe, eu não preciso seguir as leis da Torá. Isso é para você, não é para mim. É por isso que a defesa de Deus é, eu escrevi na Torá, você não deve se vingar, e você não deve guardar rancor contra os membros do seu povo. Ou seja, não guarde rancor, etc. Contra os israelitas. Mas eu me vingo e guardo rancor contra os idólatras. Beleza. Então, de novo, a defesa de Deus é, eu na verdade não quebrei a lei da Torá porque meu rancor é contra os idólatras. Enquanto a Torá só diz, não guarde rancor contra os israelitas. Entendeu? Então, claro, a suposição é que Deus tem que seguir a lei. Se Deus dissesse, do que você está falando, eu não preciso seguir a lei ou algo assim. Ou, os israelitas, o fato de estarem o acusando. Quebrar a lei em si pressupõe que Deus tem que seguir a lei. Então, espero que isso esteja claro.
E com isso, agora vamos passar de novo para o mesmo Midrash de Gênesis. Certo, diz. Ele disse a ele, este Shabat também, o santo, bendito seja, quis honrá-lo. Ele disse a ele, de onde você pode me provar isso? Ele disse a ele, o rio Tsa. Batiam prova isso, pois ele flui com pedras todos os dias da semana, mas no Shabat ele descansa. Ele disse a ele, surpreso, você está me arrastando para um rio. Então a suposição aqui. Deus guarda o Shabat. Deus guarda o Shabat. E a prova disso, segundo esse rabino, é: a gente sabe que Deus guarda o Shabat porque tem esse rio que flui todos os dias da semana, exceto no 7º dia. Então ele voltou-se para o rabino Akiva e disse a ele, se é como você diz que o santo, bendito seja, honra o sábado, que ele não faça o vento soprar no sábado, que ele não faça chover, que ele não deixe a grama crescer. Ele respondeu, que o espírito daquele homem saia dele. Vou te contar uma parábola. É como duas pessoas que moravam no mesmo pátio. Se uma não contribui para o Erev e a outra contribui para o Erev, é permitido talvez transportar itens no pátio, Erev, e o outro contribui para o Erev. É permitido talvez transportar itens no pátio. No entanto, se uma pessoa mora sozinha em um pátio, é permitido que ela transporte itens por todo o pátio. Aqui também, o santo, bendito seja, porque não há outro poder que coexista com ele e o mundo inteiro é dele. É permitido que ele transporte itens por todo o mundo. Além disso, aqueles que comeram do maná podem atestar isso. Caía em todos os dias da semana, mas no sábado não caía. Certo, então ele está dando. Então isso só confirma ainda mais que Deus tem que manter o sábado. É só uma continuação do que lemos daqui. Então, tudo isso sobre essa parábola sobre: se alguém que você conhece está nessa situação, é proibido para ele fazer isso no sábado, mas se ele estiver em outra situação, ele pode fazer isso no sábado. Isso é usado como justificativa para Deus. Porque Deus é o único, não há Deus com ele. Portanto, no sábado, ele pode soprar ventos, pode deixar a chuva cair, etc. Caso contrário, seria proibido para ele fazer isso no sábado. Então, novamente, a suposição aqui é que Deus tem que guardar o sábado, e o sábado vem com certas regras e regulamentos. A regulamentação do transporte de itens não se aplica a Deus porque ele é o único. Ok. Então isso não faz parte do sábado para ele, porque de acordo com a lei do sábado, isso não faria parte do sábado para ninguém. E por analogia, não seria parte do sábado para Deus, qualquer um nessa situação particular a qual Deus é comparado. Mas, de qualquer forma, a suposição é que Deus tem que manter o sábado. Ok. Outro Midrash. Abram suas portas, ó Líbano, e deixem o fogo consumir seus cedros. E assim, também, disseram, ele lançou fogo nos meus ossos. Israel disse a ele, Senhor do mundo, por quanto tempo vai ser assim? Você não escreveu na sua Torá, aquele que acendeu o fogo, certamente pagará. Aquele que acendeu o fogo, certamente pagará. E você é quem acendeu o fogo. Como diz, de cima, ele lançou fogo nos meus ossos. Você precisa reconstruí-lo e nos consolar, não pelas mãos de um anjo, mas você na sua glória. O santo disse a ele, pela sua vida, assim eu farei. Como diz, o Senhor é o construtor de Jerusalém. Ele reunirá os excluídos de Israel. E eu sou aquele que te consola. De onde aprendemos isso? Do que eles leram aos profetas. Eu sou aquele que te consola. Certo, então, de novo, você chega a esse ponto que, de acordo com o livro do Êxodo, se alguém acende um fogo, ele tem que pagar a restituição. Certo, essa é a lei da Torá. Se você acender um fogo, você tem que pagar a restituição por isso. Você tem que consertar essa situação. Agora, Deus destruiu o templo com fogo. E por isso Deus tem que pagar a restituição a Israel. Porque a Torá diz, se você acender um fogo, você tem que pagar a restituição. Como Deus os puniu acendendo um fogo sobre eles, ele tem que compensá-los. Então, a lei de restituição por incêndio, por acender um fogo, se aplica a Deus também. Novamente, a suposição é que Deus tem que cumprir a Torá.
Outro Midrash, o Rabino. Barashia disse em nome do Rabino Ieda: não há um dia em que o santo, bendito seja ele, não introduza uma nova lacha no tribunal superior. Qual é a fonte? Ouça a fúria da sua voz, o som que sai da sua boca. Yadiga não significa nada além de Torá. Como está dito, você deve meditar sobre isso dia e noite. Certo, então, isso é um pouco diferente. Mas é interessante que eles acreditam que novas leis continuam sendo introduzidas. Todo dia uma nova lei. Isso é muito estranho porque Moisés não está aqui. Os profetas não estão aqui para instituir novas leis. Outro. Midrash. Aqui. Outra questão. Essas são as ordenanças. Êxodo 21.1. É isso que está escrito. Ele declara suas palavras a Jacó. Esses são os mandamentos, seus estatutos e ordenanças para Israel. Essas são as ordenanças. Porque os atributos do santo, bendito seja ele, são diferentes dos atributos da carne e do sangue, dos atributos da carne e do sangue. É isso. Ele instrui os outros a fazerem, mas ele não faz nada. O santo, bendito seja ele, não é assim. O que ele faz, ele diz a Israel para fazer e observar. Houve um incidente envolvendo o rabino Gamiel, o rabino Yahushua, o rabino Alazar ben Azaria e o rabino Akiva. Quem foi a Roma e explicou os caminhos do santo? Bendito seja, ele é diferente da carne e do sangue, pois eles emitem um edito e dizem aos outros para fazerem, mas o santo, bendito seja, ele não é assim. Havia um herético em particular lá. Depois que a audiência se despediu, ele disse aos rabinos: suas palavras não passam de falsidade. Você não disse que Deus diz e faz. Porque ele não observa o Shabat, quer dizer, o sábado. Eles disseram a ele: o ímpio do mundo é uma pessoa que não pode carregar dentro do seu pátio no Shabat, no sábado. Ele disse a ele: sim, eles disseram a ele: os reinos superior e inferior são o pátio do santo, assim seja ele, como está escrito. Como está escrito, o mundo inteiro está cheio da sua glória. E não é verdade que, mesmo que a pessoa esteja em um lugar onde é proibido carregar, ela pode carregar uma distância equivalente à sua altura. Ele disse a eles: sim, ele disse a ele. Está escrito: não enche os céus e a terra. Então, de novo, eles estão justificando e tentando defender essa acusação de que Deus, não cumpre o sábado. Isso é do Talmud babilônico. Então esse rabino continua e diz a eles: se for assim, vou dizer a vocês uma questão que é apropriada para os dois, que contém tanto a Lacha quanto a Gadá. No versículo que diz: se um fogo se acender e lançar seus espinhos, o termo se acender indica que ele se acende por conta própria. No entanto, a continuação do versículo diz: aquele que acendeu o fogo deverá pagar a indenização, o que indica que ele só pode pagar se o fogo se espalhou por causa de sua negligência. O versículo pode ser explicado de forma alegórica. O santo, bendito seja, disse: isso é minha obrigação pagar a restituição pelo fogo que eu acendi. Novamente, ele disse, e desta vez vou ler, com um comentário. Ele disse que, embora o fogo tenha se acendido no templo devido aos pecados do povo judeu, é minha obrigação pagar a restituição pelo fogo que eu acendi. Mais uma vez, essa ideia de que Deus tem que cumprir a lei da incendiar a casa. Eu, Deus, acendo fogo em Sião. Como está escrito, o Senhor realizou o seu fogo, derramou a sua ira ardente e acendeu o fogo em Sião, que devorou os seus alicerces. E eu a construirei com fogo no futuro, como está escrito. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo ao redor, e eu serei a glória no meio dela. Tem uma alachá que pode ser aprendida a partir do versículo em Êxodo, já que o versículo começa com o dano causado a terra de outra pessoa. O versículo começa com o dano causado através da propriedade de alguém, e um fogo se acende, e conclui com o dano causado pelo corpo de alguém. É fogo, ou melhor, isso serve para dizer a vocês que a responsabilidade pelo dano causado pelo fogo é devido à sua semelhança com suas flechas. De qualquer forma, vemos que o Talmud babilônico assume que Deus tem que cumprir a lei da Torá. Especificamente, essa lei é citada como um exemplo. Vemos novamente, Deus tem que cumprir as leis da Torá, diz, e ele cumpre a lei do o Shabat. Ok, novamente, a lei de incêndio. Shabat. Etc. Etc.
Está bem claro neste ponto. A literatura rabínica assume que Deus tem que cumprir a lei da Torá. Isso é bem inadequado. Deus tem que cumprir a lei que ele enviou para os humanos, e eles estão humanizando Deus. Eles estão, de novo, vemos esse tema de querer transformar Deus em um judeu religioso, fazendo com que ele observe os mandamentos judaicos. É um exemplo disso. Você